Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, na medida do possível. Em breve nós estaremos juntos aí. Quero trazer aqui uma breve reflexão, a pedido do nosso líder, Diácono Ed Carlos. A reflexão que eu quero trazer, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Até quando? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse-lhe: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentando-se um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando-lhe mão, lhe sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, te perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse toda aquela dívida. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes o seu irmão as suas ofensas. Amados, o texto aqui, Pedro ele pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E ele mesmo responde: até 7. Champlin, no seu comentário, ele fala que corria ali entre os discípulos, entre o povo daquela época, que perdoar 3 vezes num dia era suficiente. E Pedro quis se adiantar, falando que até 7, né? Ele quis dar uma de herói. Se até 7 estava bom, aí Jesus Cristo diz a ele: 7? Até 70 vezes 7. E Jesus Cristo conta uma história, conta uma parábola de um rei, de um senhor, que ele acertou contas com seus servos. E um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos. Né? 10.000 talentos em prata dava 2.016 quilos de prata. Dias de trabalho dava 5.400.000 dias. Aquele homem ele tinha uma dívida impagável, que ele não tinha como pagar. E ele suplica ao seu senhor, o seu senhor lhe perdoa aquela dívida. E aquele homem logo sai, e de igual modo ele encontra um outro homem que lhe deve. O texto diz que ele deve 100 dinheiros. 100 dinheiros em prata dava 400 gramas de prata, ou 100 dias de trabalho. Mas ele pega aquele seu servo, ele cobra a dívida, aquele seu servo não tem como pagar, ele não perdoa aquele seu servo e cobra até fazer aquele servo pagar a dívida que tinha com ele. E aquele homem, o senhor daquele homem, sabendo do feito, ele pega aquele homem e lança-o aos atormentadores. Por quê? Porque
ele não quis perdoar o seu servo. Por quê? Porque ele foi perdoado, muito perdoado. Era uma dívida impagável. Era uma dívida que ele não tinha como pagar. Eram 5 milhões e 400 mil dias de trabalho. Eram 2.016 quilos de prata, ou 10 mil talentos. E ele não quis perdoar 100 dinheiros, 400 gramas de prata, ou 100 dias de trabalho. Ele não quis perdoar. Ele recebeu muito perdão e não quis perdoar o pouco perdão. Pois bem, nós percebemos também que o perdão, ele é oferecido graciosamente por Deus a nós. Pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Deus nos perdoa. Mas o perdão também é condicional. Uma das condições do perdão que nós aprendemos aqui no texto é perdoar. Se você perdoa, você também recebe o perdão. Ainda mais nós, né? Que fomos muito perdoados, né? Aqui no livro de Colossenses 2,13, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estávamos mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos toda a ofensa, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os dispôs publicamente, e deles triunfou. Nós fomos muito perdoados. Nós não tínhamos como pagar a dívida. A nossa dívida era muito alta, era uma dívida eterna. E fomos perdoados. E somos perdoados por Deus a todo momento. Então assim, Deus espera que o pouco que o nosso irmão erre contra nós ofereçamos também lhe perdão. Aqui no livro de Efésios 4:32, diz assim: antes seriam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Às vezes nós queremos podar o perdão, queremos dar justificativas, queremos dizer assim: olha, ele errou contra mim e eu o perdoei, mas a amizade não é a mesma. Ele errou contra mim, eu perdoei, mas eu não tenho mais comunhão com ele, não quero conversa, na casa dele eu não vou mais. E uma das definições de perdão é essa: mesmo estando ferido, é você colocar a pessoa no lugar em que ela estava anteriormente. Isso é perdoar. Fora disso não é perdão. Então, você e eu, que fomos muito perdoados, devemos oferecer o perdão. E a gente ouve uma conversa que diz assim: quem perdoa pecados, quem tem que perdoar ele é Deus. Amados, Deus, ele perdoa pecados. Mas ofensa, quem perdoa somos nós. Devemos perdoar aquele que nos ofendeu, porque nós somos muito perdoados. Me lembro da história de Jesus Cristo, quando ele olha para aquele ladrão da cruz, em Lucas capítulo 23, 43, mesmo cansado, ofendido e magoado, machucado, cansado, ele olha para aquele ladrão, que já tinha tido o veredito da sociedade, condenado à morte. Ele olha para aquele homem e lhe oferece o perdão. Tenho certeza, amados, que Jesus Cristo ensinou na prática, não só nem suas palavras, mas na prática. Ele ensinou a multidão que queria apedrejar aquela mulher, que ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela multidão deve ter olhado para Jesus Cristo e disse assim: mesmo sem pecado, ele não atirou nenhuma pedra.
Tenho certeza que aquela multidão que eu vi ele contar a parábola do filho pródigo, viu nele o pai do filho pródigo. Tenho certeza, amados, que a multidão que ouviu a parábola do bom samaritano, viu em Jesus Cristo o bom samaritano. Queridos, você muito foi perdoado. Então ofereça o perdão. E lembre-se que o perdão é recebido graciosamente da parte de Deus. Mas o perdão também é condicional. Se recebemos o perdão, também devemos perdoar. E perdoar é colocar a pessoa no lugar em que ela estava anteriormente. Deus abençoe os irmãos.